Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu queria conversar com você sobre... Às vezes a pessoa é preciso se separar de outra. Eu não estou falando da separação matrimonial. Eu estou falando de uma separação de pessoas que são parentes. Às vezes é preciso. E eu quero falar com você não somente sobre a separação, mas eu quero falar também sobre o reencontro após esta separação. A gente sabe que Abraão, quando saiu de casa, levou sua esposa e seu sobrinho Ló. Mas no meio do caminho ele chamou o sobrinho Ló para se separar, porque os pastores de ovelhas de Abraão estavam discutindo com os pastores de ovelhas de Ló, tio e sobrinho. Foi preciso Abraão dizer assim: Ló, vamos se separar porque os meus pastores estão brigando com os seus pastores e nós somos parentes. E eu não quero entrar em conflito com você. Vamos se separar, que é melhor. Então Abraão achou por bem se separar do sobrinho, para que futuramente não viesse a haver conflito. E eu quero falar de uma pessoa que passou por uma separação 2 vezes. Jacó. Jacó teve que se separar do seu irmão Esaú. Jacó comprou a primogenitura de Esaú, seu irmão. Mas nós devemos também pensar no seguinte: Esaú vendeu. Jacó só comprou porque Esaú realmente colocou à venda a sua primogenitura. E depois Jacó recebe a bênção do seu pai Isaque. E isso lhe causou raiva em Esaú. Então Jacó e Esaú, 2 irmãos gêmeos, se separaram. E com o passar do tempo, Jacó se reencontra com seu irmão Esaú. Eles se abraçam, se beijam, se perdoam. E Esaú diz: e aí, Jacó, vamos andar agora juntos? E Jacó disse: não é possível a gente andar juntos. Eu te amo, eu te perdoo, mas não é possível a gente andar juntos. Às vezes não é possível a gente estar junto, mesmo sendo parente. E Jacó se separou do seu irmão Esaú, mesmo amando muito, mas não era possível estar junto. Jacó tem 12 filhos. E um deles se chama José. E José era um filho que Jacó amava muito. E certo dia José conta um sonho para seus irmãos, para o seu pai, sua mãe. E isso causou ciúmes nos seus irmãos. Os irmãos de José venderam José como escravo para o Egito. E José só tinha 17 anos. 17 anos, era um jovem. E os irmãos de José, além de vender seu irmão José, os irmãos de José disseram para Jacó: nosso pai, José, morreu. Um animal matou o nosso irmão José. Jacó chorou muito a morte de José, perdeu o seu filho, né? E José foi vendido para o Egito, passou lá um bom tempo, foi vendido como escravo. E 13 anos depois, quando José tinha 30 anos de idade, José se tornou governador do Egito. E teve uma fome ali naquela região. Os irmãos de José foram procurar o governador do Egito
que por coincidência era José. José reconheceu seus irmãos, reencontrou seus irmãos. 13 anos depois, José reencontrou seus irmãos. Os irmãos de José não reconheceram José. E José falou para os seus irmãos: sabe quem sou eu? Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam como escravo. E José ali perdoou seus irmãos, abraçou, beijou. Aquele reencontro foi algo muito bonito. E José diz assim para seus irmãos: o nosso pai Jacó ainda é vivo? E eles disseram: sim, pois traga ele para cá. E José agora reencontra seu pai, abraça, beija. Que reencontro bonito. 13 anos depois, que foi considerado como morto, Jacó achava que seu filho José tinha morrido e agora reencontra o seu filho agora como governador do Egito. Então Jacó passou por essas duas experiências. Primeiro foi a separação com seu irmão Esaú. E depois se reencontrou, se abraçou, beijou, perdoou. Mas não foi possível andar junto com seu irmão Esaú. Mas agora com seu filho José, que ele amava tanto, que ele achava que estava morto, José reencontra seu pai e coloca ali perto dele. Como também José reencontrou seus irmãos, que beijou, abraçou e perdoou e trouxe para perto dele. Então, as nossas histórias também têm isso. Às vezes a gente se separa porque não é possível estar junto. Mas muitas vezes a gente se reencontra com alguém que a gente tenha tanta saudade, que a gente ama, e a gente abraça, beija, perdoa e vai se lembrar de coisas boas, momentos bons. Isso é que é bom, se reencontrar com pessoas que a gente ama, que a gente realmente sente saudade. Foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó reencontrou seu irmão, mas não foi possível andar junto. Jacó se reencontrou com seu filho José e ficou ali até um dia ele morrer. Que Deus nos abençoe, que nós possamos reencontrar pessoas que nós amamos, que passamos momentos bons e que a gente possa relembrar com saudade e com alegria. Que Deus nos abençoe e que amanhã, se Deus quiser, nós possamos estar aqui novamente, se reencontrando e trazendo mensagens vindas de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém e amém.